Fala galera, beleza? É uma honra imensa ter você aqui comigo. Hoje nós vamos dar início ao estudo da genética, que muita gente acha que é um bicho papão, que é coisa do outro mundo, que nada. Genética é moleza, genética é muito fácil. Fica tranquilo, eu vou te ensinar tudo direitinho, mas é necessário que você saiba antes alguns conceitos de genética. E isso eu vou te explicar daqui a pouco. Primeiro, segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora, galera! Voltando aqui, eu quero deixar bem claro, genética, para ser entendida, requer conceitos. E são inúmeros, galera. São muitos os conceitos que existem em genética. Para que você não fique preocupado, eu não vou te entupir aqui com todos eles. Eu vou te dar apenas os conceitos básicos, ok? O objetivo dessa aula é esse, te dar apenas os conceitos básicos de genética para que você possa entender o começo e ao pouco, ao longo do nosso curso, do nosso estudo, eu vou postando os vídeos e você com certeza vai ficar por dentro de tudo que tem dentro da genética. Vai ser um show, tu vai detonar no teu Enem, tu vai detonar na tua prova. Tranquilo? Vamos à aula, porque realmente é o que importa. Vem comigo, vamos embora. Primeiramente, galera, o primeiro conceito que a gente precisa saber de genética é esse aqui, ó. O cariótipo. O cariótipo é o primeiro conceito que a gente precisa saber. Muito bem, Ladiel. O que danado é cariótipo? Simples. Pegue toda a constituição cromossômica do indivíduo. O indivíduo ele tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos eles são representados em pares, ou seja, 23 pares de cromossomos nós temos no nosso corpo, fazendo toda a constituição cromossômica, 23 pares. Muito bem, isso é o cariótipo. Os 46 cromossomos ou os 23 pares são justamente o que forma o que eu posso dizer de cariótipo. Ok? Esses cromossomos 23 pares, eles são pares, galera, porque um é do nosso pai, o outro é da nossa mãe. 23 pares. E dentre esses 23 pares, 22 são conhecidos como cromossomos autossômicos. E o outro par é conhecido como cromossomo sexual. De novo, nós temos os autossômicos, são representados por 22 pares, e nós temos o sexual, ou melhor, os sexuais, que é apenas um par, o X e o Y. Os autossômicos são aqueles que estão relacionados a todas as características do indivíduo, exceto o sexo. Eles não determinam o sexo. Quem vai determinar o sexo, obviamente, é os sexuais, o X e o Y. Tá ok? Beleza? Só para finalizar um pouquinho aqui sobre isso, o cromossomo X é o que vai determinar o sexo feminino, enquanto que o cromossomo Y é o que vai determinar o masculino. Em outras palavras, XX, mulher, fêmea, XY, homem. Beleza? Muito bem. Já sabemos o que é o cariótipo, que é uma constituição cromossômica de todo o indivíduo, de todo ser vivo. Mas quando eu falo de cromossômica, ao mesmo tempo, aparece e surge na nossa mente a palavra cromossomo. Tá, Ladiel? E o que é um cromossomo? Se lembra lá do DNA, fera? Exatamente. Aquele que se a gente der uma ampliada, vai encontrar uma sequência de bases, adenina, timina, guanina, citosina, enfim. Aquilo ali é o DNA. Esse DNA, ele começa a se enrolar em algumas proteínas especiais que existem lá no núcleo da célula, chamada de histona. Isso mesmo. Quando você tem um DNA que se enrola em proteínas conhecidas, chamadas de histonas, você está diante do nosso amigo cromossomo. Exatamente. Então, cromossomo é DNA mais proteína. E esse cromossomo, galera, é ele quem, vai carregar toda a informação genética do indivíduo. Por quê? Porque ele é formado de DNA. Tranquilo? Veja que eu disse a vocês agora há pouco que os 23 pares de cromossomos que existem no nosso corpo, um é dado pelo pai, outro é dado pela mãe. Tudo bem. Vamos tirar um par desse, apenas um. Esse par de cromossomo que eu tirei, coloquei ele aqui, ó. Um do pai, outro
da mãe. Tranquilo? Beleza? Esse cromossomo aqui, ou melhor, esses cromossomos, eles são chamados de cromossomos o quê, senhores? Homólogos. Exatamente. Cromossomos homólogos. São cromossomos que apresentam a mesma constituição e apresentam genes que estão relacionados à mesma característica. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, tá? O que é um gene? Gene é uma sequência de DNA. Imagina lá o nosso cromossomo novamente. Vou pegar o cromossomo, tá? E a gente sabe que o cromossomo ele tá ali todo enroladinho. Se eu desenrolar ele, eu vou ter o meu DNA. Então esse aqui, ó, é o meu DNA. Tá aqui as bases do meu DNA, adenina, timina, guanina, que aleatoriamente eu escolhi aí, beleza? Sem problema nenhum. Muito bem, essa sequência de DNA é justamente um gene. Essa sequência de DNA determinada por essas bases nitrogenadas é justamente aqui, ó, meus amigos, um gene. Esse gene é quem vai determinar uma proteína. Em outras palavras, um gene, ele armazena e transmite as informações genéticas ao longo das gerações. Tranquilo? Vê bem, presta atenção. Já sabemos o que é o cariótipo, já sabemos o que é um cromossomo homólogo, já sabemos o que é um gene. Falta a gente saber uma coisa bem particularzinha, que vai aparecer muito nas questões de genética. É esse aqui, ó, é o alelo. Então, alelo. O alelo, galera, é uma forma alternada de gene. É uma forma alternativa de chamar um gene. Esse alelo, ele sempre vai ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos. Vê bem o que eu falei. Um alelo vai ocupar o mesmo, ó, o nome, locus em cromossomos homólogos. Ladiel, o que é locus? Locus é o lugar onde a gente vai encontrar, onde vai ficar o gene. Tá certo? Então vê bem, olha aqui, ó, nesse cromossomo aqui em cima, nesses homólogos aqui em cima, galera. Você tem um gene preto que ele está justamente no mesmo lugar, tanto de um cromossomo como de outro. Então, esse cara aqui, ele apresenta o mesmo locus. Então, aqui é um locus para dois genes, azão. Daqui a pouco eu falo o que é isso, tá? Aqui, ó, é outro locus, só que para o gene Bzão, B maiúsculo, B minúsculo, Bzinho. Outro locus aqui, ó, o mesmo gene, ó, Czinho. Justamente, veja que eu estou falando de A maiúsculo como Azão e, por exemplo, B minúsculo como Bzinho. Isso vai aparecer e muito nessas questões que vocês vão ter que resolver e que, evidentemente, eu vou te ensinar a fazer isso bem direitinho. É justamente esses caras aqui, os nossos amigos genes, que também podem ser chamados de alelos. Então, presta atenção. O meu Czinho aqui, Ladiel, e esse Czinho são genes? São genes, sim. Mas eu posso chamar eles também de alelos? Também posso. Tranquilo? Mesma coisa, tá? Então, um gene Czão tem o seu alelo Azinho. Então, isso quer dizer que é a mesma coisa. Não se aperreia com isso. Fica bem tranquilo, tá bom? O que é que tu sabe até agora? Tu já sabe o que é um cariótipo. Tu já sabe o que é um cromossomo homólogo. Tu já sabe o que é um gene. E tu já sabe o que é um alelo, que é uma forma alternada desse gene. Esse alelo, galera, eles podem ser, ó, dominantes, ou então eles podem ser recessivos. Ok? Ou é dominante ou é recessivo. O alelo dominante, ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula, enquanto que o alelo recessivo por uma letra minúscula. Então presta bem atenção, voltando lá para os nossos homólogos. Eu tenho aqui, ó, um gene Azão, que ele está localizado em um locus. O seu alelo está no mesmo locus. Não sei se dá para vocês verem aí, é um mesmo gene o quê? Azão. Observe esse aqui de baixo. Já é outra característica, tá?
uma letra para cada característica. Lembrando que uma foi do pai, a outra foi da mãe. No caso aqui, eu tenho um gen Bzão, vendo? Dominante, que tem seu alelo Bzinho recessivo em outro cromossomo. Mas esse cromossomo, lembrando, é um cromossomo homólogo, ok? Beleza? E tá aqui, ó, um alelo Czinho, ambos em cromossomos homólogos. Tranquilo? Fácil, não é verdade? A gente já pode passar para outro conceito. Muito importante esse. Presta bastante atenção. Antes, eu vou ter que apagar o quadro e daqui a pouquinho eu estou de volta. É bem rápido. Segura aí. Bem rápido mesmo, né? Então você já sabe alguns conceitos. São eles: o cariótipo. Você sabe o que é um autossômico, que é aquele que não tem nada a ver com o sexo, tá? Os sexuais, que são o X e o Y. Os cromossomos homólogos, que sempre vão aparecer aos pares. Eles armazenam, eles têm genes para uma mesma característica. São homólogos porque têm o mesmo tamanho, têm a mesma constituição. Enfim, um do pai, outro da mãe. O gen, tá certo? Que é o que vai carregar a informação, que vai armazenar a informação, que vai transmitir a informação, que vai determinar uma proteína. O alelo, que é uma forma alternativa de gen, tá certo? Que a gente já sabe quem é dominante, quem é recessivo. Agora, a gente já pode partir para o genótipo. Quando você tem toda a constituição cromossômica, cariótipo. Quando você tem toda a constituição genética, você tem o genótipo. Então, o genótipo é a constituição genética do indivíduo. Ok? Toda a constituição genética. Esse genótipo, ele sempre vai representar as letras, os alelos, os genes. Já está dizendo, gen, genótipo. Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, tudo isso aí é gen, tudo isso aí é alelo, tudo isso aí é genótipo. Agora, não se esquece que paralelo ao genótipo existe o fenótipo. O genótipo são as letras, aquilo que a gente não pode ver, que está lá no cromossomo. O fenótipo é justamente o que pode ser observado. É justamente o que você consegue ver. Vou dar um exemplo bastante simples. Uma pessoa, ela tem os olhos claros, ela tem os olhos azuis. Eu não tenho como ver qual é o genótipo desse indivíduo relacionado a olhos azuis. Mas o fenótipo sim, eu consigo ver a cor azul do olho dessa pessoa. Se uma pessoa é loira, ela tem lá os cabelos dourados, aquela coisa toda, enfim, aquilo ali é um fenótipo, cabelo loiro. Existe associado aí o fenótipo à fenocópia, é justamente aquele indivíduo, aquela indivídua que ele copia o fenótipo de outra pessoa. É quando se pinta o cabelo de loiro, por exemplo. Então imagine se eu pintasse meu cabelo de loiro, eu ia ficar um verdadeiro europeu. Sei lá se eu ia realmente ser isso. Mas enfim, pintasse meu cabelo de loiro, eu seria uma fenocópia de algum galego por aí. Meio louco, né? Volta pra cá. A gente sabendo do genótipo e do fenótipo, faltou uma coisa aqui, tá? O fenótipo, ele é uma associação do genótipo mais o ambiente. Um exemplo clássico disso é se eu for para a praia. Eu tenho uma coloração de pele morena, mas se eu for para a praia e o ambiente ali da praia, no caso o sol, começar a incidir sobre a minha pele, eu vou adquirir uma coloração mais bronzeada. Ou não, queimada, torrada, sei lá o que, mas eu terei um fenótipo diferente do que eu cheguei na praia. Então, o ambiente, ele influencia muito nisso aí, tranquilo? E por fim, o heterozigoto e o homozigoto. É aqui que a gente encerra a nossa aula. O heterozigoto é quando você encontra dois genes diferentes para a mesma característica. O gen Azão e o gen Azinho são diferentes. Um é dominante, Dzão de dominante,
o outro é recessivo, R de recessivo. No caso do homozigoto, já está dizendo, ó, homo igual. Então você teria o azão, azão, ou então o azinho, azinho. Esse homozigoto aqui no caso é chamado de homozigoto dominante, enquanto que esse vai ser o homozigoto recessivo. Pronto, galera. Somente isso. Heterozigoto, azão, azinho. Homozigoto, azão, azão, dominante. E azinho, azinho, recessivo. É isso que você precisa saber para a gente começar o estudo de genética. Veja que, na verdade, são poucos conceitos. Existem muitos outros, mas que no início não é necessário. Ao longo do curso eu vou apresentando ele para vocês. Então, um grande abraço, fica na paz e a gente se vê. Até a próxima. Valeu!